Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Olá, muito bom dia para você, terça-feira, 13 de setembro. Vamos juntos até meio-dia falando de avicultura e suinocultura. Veja os destaques do dia. O impacto da colibacilose nas granjas de frangos de corte. A bactéria Escherichia coli causa doenças como celulite aviária, aerosaculite e problemas respiratórios. E ainda, hoje tem o quadro Conta Comigo. A gente vai conhecer a trajetória profissional do Fabrício Pedroso, coordenador de transportes agropecuário. Tudo isso e muito mais, fique com a gente, Ligados Integrados já está começando. E a gente começa o programa de hoje falando de mercado. Dados divulgados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com base nos números registrados em agosto, apontam que o valor bruto de produção agropecuária, o VBP, deve fechar 2022 em 1,2 trilhão de reais, uma queda de 0,3% em relação ao ano passado. A redução nos preços das carnes bovina, suína e de frango impulsionaram a queda do valor da produção deste ano. A gente segue acompanhando. E hoje é dia de esclarecer as dúvidas que vocês enviam pra gente. É hora do quadro Direto do Produtor. E hoje a gente vai responder a dúvida do produtor César Lemos. Ele é avicultor em Dois Vizinhos, sudoeste do Paraná. Vamos ver a pergunta do César? Vamos ver aqui na tela, então? Minha dúvida é sobre coli. Como que ela chega até no aviário da gente? Se ela vem lá da origem? O que ela causa no frango? A idade que mais ela ataca o frango, a idade que o frango esteja, né? O que a gente pode fazer em manejo para dar uma prevenida? E se ela se aloja na cama? Enfim, a dúvida sobre coli é a dúvida no contexto geral mesmo sobre coli, né? Então, essa é a minha dúvida sobre coli. A gente convida o médico veterinário Gleidson Salles. Muito bom dia para você, Salles. Seja bem-vindo mais uma vez ao Ligados Integrados. Bom dia, amigos e amigas do Ligados Integrados. Bom dia, Júlia. Sempre um prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso em te receber aqui com a gente, Salles. Bom, eu dei uma pesquisada antes sobre essa doença também, para a gente poder bater um papo, e eu fiquei com uma certa dúvida, que eu acredito que pode ser a dúvida dele também, que é o seguinte, Salles. Essa bactéria, Escherichia coli, ela causa a colibacilose aviária ou ela causa outras doenças, e colibacilose é o nome dado ao conjunto dessas doenças? Explica pra gente. Bom, Júlia, a colibacilose é uma doença secular, ou seja, desde que iniciaram-se as produções em confinamento de frango, a gente convive com essa doença. Ela é uma bactéria onipresente, ou seja, em todo ambiente de produção nós vamos encontrar colibacilose. E respondendo a sua pergunta, a colibacilose é o nome dado para o conjunto das lesões encontradas relacionadas a essa bactéria, a Escherichia coli. A Escherichia coli ela é uma bactéria que ela está presente, então, na microbiota intestinal das aves, mas aí podem haver sorotipos que podem causar doença. Seria mais ou menos isso? Excelente, Júlia. Em relação à colibacilose, cerca de 80% das bactérias das coli presentes na flora intestinal são apatogênicas, ou seja, não causam lesão nenhuma, não causam problema algum. Porém, 20% das colis presentes no intestino são consideradas APEC. Elas possuem genes de patogenicidade. E esses genes conferem à colibacilose uma capacidade de sair do intestino e migrar para alguns órgãos, por exemplo, como fígado, coração, sacos aéreos, e aí sim causar doenças relacionadas, aí, como você falou, à colibacilose. E aí podem ser causadas, então, diversas doenças. Que doenças são essas? Na verdade, ela causa diversas lesões, né? Diversas lesões em diversos órgãos. Essa capacidade conferida por uma série de genes
possibilita que a coli saia do intestino e migre, por exemplo, para o coração, sacos aéreos, medula, enfim, ela causa diversos danos em diferentes órgãos. Isso é um impacto muito importante na produção. Ela atinge aves jovens, né, as aves recém-chegadas na granja, né, na granja, por exemplo, as onfalites, que são muito conhecidas, como aves mais velhas, que ela pode também causar problemas reprodutivos nas reprodutoras, e também pode trazer perdas no processo de abate, como as aerossacolites, por exemplo. Então ela pode causar lesões e não doenças, e aí sim essas lesões vão ser porta de entrada para essas doenças respiratórias, doenças do trato intestinal, seria isso? Isso, exato. Além disso, a colibacilose, ela tem, até pouco tempo atrás, a literatura trazia ela como um agente secundário, ou seja, ela precisava de um fator primário, abrindo portas para aí sim ela poder chegar nos diferentes órgãos. Mas hoje, o que a gente sabe é que ela, por si só, pode causar doenças, ou seja, ela assume um protagonismo primário em causar problemas. Agora, o problema primário e secundário, ele é irrelevante quando a gente fala em prejuízos, né? Ambas, primário e secundário, trazem prejuízos para o processo, seja ele na granja como no abatedouro. Era isso mesmo que eu ia te perguntar agora. A coli não era considerada patogênica até um tempo atrás, né? Então os estudos agora estão indo numa outra direção. Isso, ela tinha uma característica de ser uma bactéria secundária. Ela precisava de algum fator para que ela fosse desencadeada. Por exemplo, esse fator poderia ser um vírus respiratório, poderia ser um mau manejo na granja, um mau manejo de ventilação, poderia ser um mau manejo na granja de reprodutoras, ou seja, ela precisava desse gatilho para que sim, ela conseguisse se proliferar, enfim, e sair do intestino. Mas com o avanço dos estudos, principalmente de biologia molecular, foi possível identificar que ela possuía alguns genes de patogenicidade, e aí, por si só, sem esses fatores primários, ela conseguia causar doenças, enfim, trazer uma série de danos e prejuízos para o processo como um todo. Agora sim, você falou então sobre manejo. Como é que a gente faz para evitar que esse sorotipo, então, que causa, sim, né, doenças, lesões, como você diz, como é que a gente faz para impedir que esse micro-organismo chegue nas granjas, contamine as aves? Essa é uma pergunta realmente muito ampla. A gente precisa ter um olhar, ter uma visão um quanto holística do processo. Por se tratar de uma bactéria onipresente, que está também no intestino das aves, nós precisamos olhar desde a cadeia das avós, passando pelas reprodutoras, para o incubatório, até chegar no ambiente de produção. A coli, ela pode chegar através do ovo, do pintinho contaminado, aquele ovo que teve uma contaminação na casca no momento da postura, esse ovo contamina o ambiente no momento do nascimento daquele pintinho, e isso pode contaminar aquele ambiente de incubatório. Essa coli chega na granja, pode chegar na granja, assim como ela chega, ela também pode se proliferar dentro do ambiente de produção. Quando a gente não tem um bom manejo de cama, não tem um bom manejo de desinfecção, não tem uma água tratada, ou seja, todos esses pontos citados são itens que favorecem a proliferação ou o aparecimento das colis no ambiente de produção. Ou seja, o produtor, então, ele tem que investir em prevenção. Exato, Júlia. A prevenção, ela deve ser sempre pensando num processo amplo, né? O produtor tem que fazer a sua parte, tem que fazer os processos bem executados da melhor forma possível, todos os processos que estão na sua mão. A cadeia anterior, que são as reprodutoras, também deve manter um processo muito bem executado para que essa coli chegue em menores índices possíveis na granja, né? Então, todo mundo faz parte desse processo. Não existe um fator determinante único, né? Nós temos vários fatores que contribuem para o aparecimento dessa bactéria. Agora, a bactéria patogênica na granja, como é que ela é identificada? E uma vez que ela é identificada na minha granja, eu tenho como investir num tratamento ou aí já é um quadro irreversível? Sim, a identificação, até pouco tempo atrás, se falava muito de sorogrupo, né? A classificação baseada nas estruturas fenotípicas, na estrutura física da bactéria. Hoje, com o avanço da biologia molecular, a gente consegue classificar as bactérias através das suas características gênicas, né? Ou seja, a gente consegue identificar o material genético que a bactéria possui, e aí sim, identificar quais são os principais genes, enfim. E nesse sentido, relacionado ao tratamento, nós podemos utilizar antibióticos, né?
Aí tem uma ressalva que os antibióticos, quando utilizados em larga escala, a bactéria, por si só, ela tem um dos genes de patogenicidade presente na coli, a capacidade de resistir aos antibióticos, aos tratamentos antimicrobianos. Então, ela possui uma certa facilidade de manter uma resistência aos antimicrobianos. Sempre que a gente for tratar os antimicrobianos, a gente precisa utilizar antimicrobianos que sejam sensíveis, ou seja, que elimine de fato a bactéria para que não tenham bactérias resistentes no ambiente. Mas aí você tocou num ponto muito importante, que é a prevenção. A prevenção desse processo, seja ele com probióticos, seja ele com vacinação, isso auxilia enormemente para que os níveis de coli cheguem a níveis controláveis, que a gente consiga conviver de uma forma tranquila. Jamais investir em antibióticos de maneira indiscriminada, né? Sempre consultar um médico veterinário, sempre importante a gente ressaltar isso. Exato, exato. Quando a gente pensa em tratamentos antimicrobianos, existe uma gama de antibióticos, mas tem antibióticos que atuam muito bem para determinadas bactérias, outros antibióticos não atuam tão bem. Então é importante que o médico veterinário esteja presente nessa recomendação para que ele possa escolher dentro das ferramentas disponíveis a melhor para aquele caso específico. Tá certo. Salles, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente mais uma vez, por esclarecer as dúvidas do produtor César, que também pode ser a dúvida de tantos outros produtores pelo Brasil, inclusive a nossa dúvida, né? Salles, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Um abraço para você. Obrigado, Júlia. Obrigado, amigos do Ligado Integrados. Uma boa semana a todos. Obrigada. Até mais. E no próximo bloco tem o quadro Conta Comigo. Hoje a gente vai conhecer a trajetória profissional de um coordenador de transporte agropecuário. É daqui a pouquinho, não saia daí. Olá, eu sou Elisiane Junques, do Ligados Integrados, volta já. Já estamos de volta e a gente quer saber por onde você assiste o Ligados Integrados. Para responder é muito fácil, basta você enviar agora para o nosso WhatsApp a palavra digital, se você nos assiste pela parabólica digital. Analógica, se você assiste pela parabólica analógica. Ou a palavra cabo, caso você nos assista pela TV por assinatura. Sua participação é muito importante. Lembrando, o nosso número é 11 97 571 3819. Você também pode enviar vídeos e mensagens para a gente. Mande as suas dúvidas, suas perguntas para os nossos convidados. Diz para a gente quais temas você gostaria de ver aqui no nosso programa. Mostre um pouquinho do seu trabalho aí no campo. E hoje é dia do quadro Conta Comigo. A gente vai conhecer a trajetória do Fabrício Pedroso. Ele é natural de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, e mora em Itajaí, Santa Catarina. A carreira dele começou lá atrás, em 1993, e desde então o Fabrício passou por diversas áreas na agroindústria. Mas foi no setor de transportes que ele enxergou a oportunidade de crescer profissionalmente. Vamos ver? Meu nome é Fabrício L. Pedroso, eu trabalho na área de CX, de transporte agropecuário, e a gente faz a gestão de toda a frota agropecuária da companhia. Então, transporte de rações, ovos, pintinhos de um dia, leitões, toda essa frota agropecuária é a gente que cuida. Eu comecei no ano de 1993, eu comecei na unidade de Sidrolândia, eu sou natural de lá. O meu primeiro trabalho na companhia foi na granja de matrizes. E lá eu trabalhava junto com um caminhão oveira, eu era ajudante de motorista, eu tinha 16 anos. E naquela época já começou sendo uma época de grande aprendizado, porque foi uma época que era difícil para minha família, meu pai tinha ficado doente na época. E eu tive contato com pessoas muito interessantes. O motorista, por exemplo, do caminhão, que era o seu Ayrton, na época ele tinha 40, eu tinha 16 anos, e ele constantemente me orientava. Eu estava começando a carreira e eu já tive bastante orientações naquela época, no seguinte sentido de, olha, vamos por aqui, tenha menos ansiedade, trabalhe assim, trabalhe assado. Então essas orientações já começaram cedo e me ajudaram muito. Eu me lembro que eu trabalhei na granja de 93 até 97, depois eu trabalhei no abatedouro. Abatedouro, fiz praticamente todas as funções,
E o que me chamou muita atenção, assim, no abatedor, que eu lembro até hoje, isso foi mais ou menos 97, 98, foi a primeira vez que eu peguei no computador. Eu fiquei muito nervoso, eu tinha medo de quebrar o computador, de fazer alguma coisa que eu não podia, de deletar alguma informação. E aí consegui, fui trabalhando naquele terminalzinho ali, e ali foi quebrando essa primeira barreira, o primeiro medo que eu tive. Quando eu vim para Itajaí, já em 2006, que eu trabalhei mais ou menos um ano no setor de compras e depois vim para o setor de transporte. Fiz transporte de grãos, transporte de carga geral, carga lotação e depois o transporte agropecuário que eu estou hoje, aproximadamente há uns 10 anos. Eu fiz administração, agora estou fazendo uma MBA em company e aprendendo um monte. Já estou pensando em fazer mais uma. O dia a dia é muito interessante, a gente aprende todo dia. Então a gente tem contato com muitas pessoas, com muitas unidades, com vários transportadores e a gente sempre está aprendendo. A gente mais aprende do que ensina, né? E dentro desses aprendizados, a gente vai construindo um conhecimento maior que possibilita a gente trabalhar grandes projetos de inovação, projeto de melhoria de produtividade, melhoria de ocupação, melhoria de capacidade de carga. A gente tem muitas oportunidades. O setor de CX, que é o Centro de Excelência e Inovação, ele vai puxar sempre esses projetos, mas a gente também aproveita projetos locais. Então você tem algum projeto que está vingando dentro de alguma unidade, que está dando resultado ali, a gente também tem um compromisso de passar isso para as outras, para que todos possam aproveitar essa oportunidade também. Eu me sinto muito realizado de poder trabalhar em uma empresa que alimenta o mundo. E uma outra condição também fantástica é que enquanto a gente executa o nosso trabalho, nós temos condições de trabalhar levando conhecimento e fazendo com que as pessoas que trabalham conosco cresçam junto com a gente. É muito bom você olhar para trás e ver quantas pessoas se desenvolveram trabalhando perto de você. E isso com os próprios transportadores, que são os nossos maiores contatos dentro da companhia. A gente trabalha com sustentabilidade e vê os transportadores crescendo também. O Fabrício é bem divertido. Eu gosto de correr, é uma atividade que eu tento me manter nela bastante. E também gosto de ficar muito com a família. Eu tenho 2 meninas e 2 meninos. Sou casado com a Lidiane, que já faz 22 anos que nós estamos juntos e casei em 2006. Então já faz um bom tempo. O que a gente mais faz é passear. Passear, se divertir junto, criar memórias afetivas, né? Esse é o que nos move. Essa condição da gente poder ajudar no desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento de processos e no desenvolvimento da empresa é uma característica que desenvolve muito a gente e faz com que a gente se sinta realizado, né? E aproveite o máximo, aproveite muito o caminho, porque o caminho é o que faz a gente gerar conhecimento, o que a gente vai aproveitar da vida efetivamente vai estar no caminho, não só na chegada. Para rever a história do Fabrício ou outras reportagens aqui do Ligados Integrados, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/ligadosintegrados. Fica tudo disponível por lá para você ver, rever e compartilhar com produtores e produtoras pelo Brasil. Você também pode interagir com a gente em tempo real deixando seus comentários. Aproveita e se inscreve que aí você não vai perder nada. O programa de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha aproveitado muito o nosso conteúdo. Muito obrigada pela sua companhia. Você já sabe que a gente se encontra amanhã a partir das 11h30 da manhã. Estou te esperando. Até amanhã. Tchau, tchau. Ligados Integrados. Realização
Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara.